Matemática Fundamental, aula de hoje, operações com conjuntos. A primeira operação com conjuntos que nós vamos ver nessa aula é a união. Então, a união entre conjuntos é um conjunto formado por elementos de um conjunto ou por elementos do outro. O que isso significa? Vamos dizer que você tenha dois conjuntos. Então, a união entre eles dois é um conjunto maior, formado com todos os elementos de um e do outro. E se forem com três elementos, com três conjuntos é a mesma coisa. Você vai unir os três conjuntos. Ou seja, a união, você pega os conjuntos menores e forma um conjunto maior. Então, como que eu escrevo isso? N união M, o símbolo de união é esse parecido com U mesmo, né? Então, N união M é X tal que X pertence a N ou X pertence a M. Então, por que a gente tem um ou aí? Porque nesse conjunto maior que a gente forma, unindo N com M, nesse caso, não importa se originalmente ele era do conjunto N ou originalmente ele era do conjunto M, já não importa mais, porque agora nós temos um conjunto maior, que é N união M, tá? Então, por isso que a gente tem esse ou. O elemento pertencia a N ou pertencia a M, não importa mais, que agora é o conjunto N união M. Então, vamos ver um exemplo para vocês conseguirem visualizar bem isso. Então, nós temos o conjunto M, que é 0, 1, 3, 5. E nós temos o conjunto N, que é 2, 3, 4, 5. Então, N união M é pegar todos os elementos de M e todos os elementos de N para fazer um conjunto só. Então, eu peguei, olha, o 0 e o 1 do M, o 3, que pertence aos dois, o 4, que é do N, e o 5, que pertence aos dois. E aí, eu fiz o conjunto N união M. Aí, você me pergunta, mas Liana, olha só, o 3 está no M e está no N. O 5 está repetido no M e no N. Eu não tenho que botar duas vezes no conjunto N união M? Não. Você não vai botar 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Né? Isso não existe mesmo. Tá? Não importa que o elemento esteja repetido nos dois conjuntos, ele vai aparecer uma vez só no conjunto união. Tá? Então, N união M é só pegar os elementos e formar um conjunto maior. No diagrama, vai ser assim, olha. A gente tem aí o conjunto M com 0, 1, 3, 5, o conjunto N com 2, 3, 4 e 5. E se vocês prestarem atenção, os dois conjuntos estão pintados de cinza e clarinho, dá para perceber? Então, isso é N união M. São os dois conjuntos ao mesmo tempo, ok? Interseção. Então, antes que haja comentários, eu já vi a escrita interseção sem esse C mudo no meio, tá? Então, vamos continuar. Interseção. A interseção entre conjuntos é um conjunto formado por elementos que estão em todos os conjuntos simultaneamente. O que isso significa? Que a interseção é um conjuntinho, vamos colocar assim, né? É um conjuntinho menor, e dentro desse conjuntinho menor só podem estar os elementos repetidos. Os que estão em todos os conjuntos ao mesmo tempo, se repetem em todos eles. Então, aquilo ali é a interseção. Então, como que a gente escreve? A interseção B, o símbolo de interseção é o U de cabeça para baixo, né? Então, a interseção B é X tal que X pertence a
e X pertence a B. Ou seja, o elemento tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então agora importa, né? Então, não é só um ou, como lá na união, né? Aqui tem uma obrigação. Ele tem que pertencer aos dois. Tem que pertencer a e também tem que pertencer ao B. Então, por isso que se escreve assim. X pertence a e X pertence a B. Então, vamos ver um exemplo. Temos os nossos conjuntos MN. M é 0, 1, 3, 5 e N é 2, 3, 4, 5. Então, M interseção N é 3, 5. Então, é a interseção, ou seja, é o conjunto formado apenas pelos elementos que se repetem. Né? Então, quais são os elementos que se repetem? 3, 5. No diagrama, vamos ver como é que fica? Olha só, só o miolo, só onde juntam os dois conjuntos é que está pintado de cinza, tá vendo? Que está destacado ali em cinza. Então, dos dois conjuntos, a gente formou a interseção, que é um conjunto menor que os dois conjuntos originais e que nele só constam os elementos repetidos, tá? Então, nesse caso, M interseção N é só 3, 5. É esse conjuntinho menor que a gente forma com a interseção de dois conjuntos maiores. Agora, uma observação nesse caso da interseção. Se por um acaso vocês virem essa escrita A interseção B igual ao conjunto vazio, então isso significa que os conjuntos são disjuntos, ou seja, eles não se cruzam, tá? Então, os dois conjuntos ficam separados, igual esse A e B, ó. Eles não estão se cruzando. Por quê? Porque não existe interseção. Não tem elemento repetido que se repita no A e no B. Então, pode aparecer assim, ou os conjuntos separados, ou escrito, né? A interseção B igual conjunto vazio. Nesse caso, os conjuntos são disjuntos. Agora, a última operação dessa aula é a diferença. A diferença entre conjuntos é um conjunto formado pelos elementos que pertencem a um conjunto e não pertence ao outro. Então, vamos ver. O que significa isso? Significa que você vai pegar os elementos de um conjunto, talvez até entrar no outro conjunto também, né? Então, você vai pegar os elementos de um conjunto e os que se repetem com o outro, mas você vai deixar de lado os do conjunto vizinho. Então, se escreve assim, olha, M menos N é X tal que X pertence a M e X não pertence a N, tá? Então, uma coisa que é importante prestar atenção no caso da diferença é que a ordem da operação influencia, tá? Então, o elemento vai sempre pertencer ao primeiro e não pode pertencer ao segundo, tá? Então, X tal que X pertence a M e X não pertence a N. Tá? Se fosse o contrário, N menos M. Então, seria X tal que X pertence a N e X não pertence a M. Então, a ordem, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, né? Então, tem que prestar atenção na ordem em que a diferença é colocada, porque o elemento vai pertencer ao primeiro e não vai pertencer ao segundo. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui o conjunto M, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto N, 0, 1, 3, 5. Então, qual seria o conjunto M menos N? Então, M menos N tem que pertencer a M e não pertencer a N. Então, tem que estar no M, mas não pode estar no N. Então, 2
está no M, mas não está no N. 3 estão nos dois. 4 está no M, mas não está no N. Então, beleza. 5 está repetido nos dois. Então, só 2 e 4 pertence a M e não pertence a N. Então, esse é o conjunto M menos N. Tá? 2, 4. E se fosse o contrário? Nós temos N menos M. Então, agora é o contrário. Tem que pertencer a N e não pode pertencer a M. Então, vamos ver lá. No N, 0. Está no N e não está no M. Beleza. 1 está no N e não está no M. Beleza. 3 está repetido. 5 está repetido. Então, N menos M seria 0, 1. Os elementos de N menos M. Ok? Então, no diagrama, nós temos aqui, ó, o N está todo pintado e o M está branco, né? Então, aqui, esse diagrama é de M menos N, tá? Então, pertence a M e não pertence a N. Então, a gente tem lá 2 e 4. Então, o conjunto N está todo pintado para ele ficar destacado. E o que sobrou? Sobrou o 2 e o 4 lá com M, tá? Então, esse diagrama aqui é do M menos N, ok? Então, sobrou o 2 e o 4, quando a gente tira o N todinho da diferença. Só sobra o 2 e o 4 lá no conjunto M. Então, isso aí é a diferença entre conjuntos. Pertence a um, ao primeiro, e não pertence ao segundo. Então, você pode acessar o meu blog Matemática Fundamental 3.blogspot.com.br, que ali eu faço uma coleção, né? Só desses meus vídeos de matemática fundamental. Porque quem conhece o meu canal Liana Ribeiro sabe que eu faço vídeos de assuntos diversos. Então, se você está interessado apenas na matemática fundamental, vai lá no meu blog matemáticafundamental3.blogspot.com.br e assina o blog. Porque aí você vai ficar recebendo informações só de matemática fundamental. Mas se você gosta do meu canal assim bem variado, o canal Liana Ribeiro, assine o canal Liana Ribeiro no YouTube, que além dos vídeos de matemática fundamental, você também vai saber quando eu posto outros vídeos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Se possível, dá um joinha aqui para mim, né, no meu canal. E se inscrevam, né, no meu canal ou lá no meu blog, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.